Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que eu li durante o mês de outubro. São muitos livros, estão aqui 10 livros que eu li durante este mês e podem perceber então porque é que eu disse que no mês anterior achava que tinha lido pouco. Na realidade foi mesmo porque senti que tinha lido pouco e afinal cheguei ao final do mês e... No entanto, o mês de outubro não foi bem assim, porque eu sabia à partida que ia ler mais do que tinha lido nos meses anteriores, pelo menos ia-me forçar a isso. As leituras já estavam um bocadinho melhores e além disso eu estive a participar na leitura ou travessura da Quem Me Lera e portanto óbvio que uma pessoa tenta ler o máximo que consegue e todos os bocadinhos livros que eu tinha eu estive a ler. E portanto estão aqui 10 livros e eu vou passar a falar-vos um bocadinho sobre cada um deles. O primeiro livro deste mês eu já não o tenho comigo, foi o Por Fim em Silêncio do Bruno Leão. Eu estava muito curiosa com a escrita do Bruno, eu gosto muito de ouvir o Bruno a falar e portanto ao longo do ano, ao longo dos meses, fiquei a antecipar muito o livro que o Bruno ia publicar, fui lendo as histórias que ele foi partilhando e apesar de ser uma temática em si que não tenho o maior interesse porque percebi que tinha alguns abusos, tinha uma relação tóxica e isso geralmente são coisas que não me puxam de todo. Ora, a Ana do Futuro aqui a interromper a gravação de outros vídeos porque me apercebi que vou estar a falar do livro Por Fim em Silêncio do Bruno e na realidade não digo sobre o que é a história. Tenho os meus pareceres, mas não digo efetivamente sobre o que é a história. Portanto, curta interrupção para dizer que o Por Fim em Silêncio é a história do Samu. O Samu está a acabar o secundário, está quase a ir para a universidade e ele conhece o Martim e o Martim é daqueles rapazes super cativantes, quase que funciona como um imã, que nós olhamos para eles e vemos, perigo, e em vez de nos afastarmos, somos atraídos por eles. E portanto com o Martim o Samu acaba por entrar numa relação que acaba por o afastar das pessoas que estão à volta dele, uma relação bastante tóxica e quando essa relação termina o Samu conhece o Filipe e acaba por projetar umas coisas que esteve a vivenciar com o Martim. E portanto é uma relação de perpetuação de relações tóxicas e a partir daqui eu vou falar sobre o que resultou e o que não resultou para mim neste livro, mas eu apercebi-me que não tinha falado efetivamente do que é o plot, o enredo da história. Portanto, voltando ao resto do vídeo. No entanto, eu estava curiosa para ler o livro do Bruno. E a verdade é, houve algumas coisas no livro que não funcionaram para mim, maioritariamente porque a história é passada num período de tempo muito curto e as coisas que acontecem, eu acho que para serem realistas, as coisas deviam-se ter estendido um bocadinho mais no tempo. Nomeadamente, quando alguém está numa relação abusiva em que é a pessoa que está a receber o abuso, não é no espaço de um mês que vai alterar toda a percepção daquilo que merece ou não merece e vai acabar por infligir isso a outras pessoas. E portanto, eu acho que onde peca é exatamente no facto de ser um período de tempo muito curto e que se tivesse havido um bocadinho mais de tempo para a história se desenrolar faria mais sentido. Há algumas coisas na história em si que eu acho que não bate muito certo, mas isso questões pessoais. Acho também que o Bruno poderia ter aproveitado melhor as personagens secundárias de maneira a explorar o porquê daquela relação não estar a correr bem, o porquê de não ser correto determinadas coisas e nós estamos numa era em que é cada vez mais importante que as pessoas percebam quando as coisas estão erradas e mais do que isso, que percebam que há pessoas que têm ao lado e que estão preocupadas com elas. E mesmo que os personagens não estejam a compreender exatamente o que está a acontecer enquanto estão numa determinada situação, pelo menos as personagens secundárias deveriam ser esse apoio do autor para explicar ou para lhes darem a entender que alguma coisa não está correta, alguma coisa tem de ser mudada. E portanto senti que as coisas eram muito rápidas de acontecer, que havia algumas mudanças de personalidade e isso é uma coisa que vocês à partida sabem que eu não sou a maior fã, se já estão aqui no canal há algum tempo, ou às vezes costumo dizer que há personagens que têm transplantes de personalidade e não faz sentido transplantes de personalidade, uma coisa são reações que não se estava a antecipar, outra coisa é a personalidade mudar completamente e portanto sinto que é nas personagens que tem de haver um maior trabalho por parte do Bruno, porque, na realidade, a ideia da história é interessante, compreendo o porquê dele ter querido escrever esta história. Gostei também muito da escrita do Bruno e é isso que faz com que eu fique a antecipar muito o próximo livro, porque espero bem que não seja com relações tóxicas
e efetivamente eu quero ler mais dele. Acho que ele tem uma escrita muito bonita, sem ser demasiado floreada, é uma escrita bonita e portanto estou curiosa para ver o que é que o Bruno vai escrever daqui para a frente. Este em específico não funcionou para mim, mas os livros não podem funcionar todos da mesma forma para toda a gente, portanto acho que é normal. Portanto este não funcionou, mas aposto que o próximo vai funcionar um bocadinho melhor. O próximo livro que li foi aqui O Segredo do Senhor Ninguém, de David Almond. Primeira vez que eu leio um livro deste autor, apesar de ser um autor que me passa pelas mãos praticamente todos os dias. É um autor de literatura juvenil e acho que é exatamente por encaixar em literatura juvenil que o final não me deixou satisfeita. Até porque aqui atrás, na sinopse diz: Michael descobrirá então a razão de ser daquele encontro, o segredo que guardará consigo e que mudará a sua vida. E eu acho que este livro não tem uma mensagem explícita para quem está na idade de ler livros juvenis. Eu acho que é uma mensagem muito metafórica, que um adulto chega lá, talvez seja demasiado rebuscado para alguém que esteja nesta faixa etária entre os 10 e 14 anos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos o Michael, que a família mudou de casa e essa casa fica um bocadinho mais longe do que a anterior ficava da escola, mas ele quis manter a escola onde andava também para não haver uma grande mudança na vida dele. Já está a mudar de vida, não queria deixar também a escola e os amigos para trás. No entanto, na realidade, mais do que uma mudança de casa, mais do que o caminho que ele agora tem de fazer todos os dias, o problema é que a mãe está grávida e a gravidez não está a correr muito bem. Tem havido muitas preocupações relativamente à saúde da mãe, à saúde do bebê e, portanto, toda a família acaba por estar aqui na pontinha dos pés a tentar perceber o que é que pode, o que é que não pode fazer, a tentar que não haja incidentes e a tentar que corra tudo bem com o resto do tempo de gravidez. E isso também faz com que este rapaz tenha de se adaptar a toda uma nova realidade. No fundo, a única coisa que ele consegue manter é efetivamente a escola e os amigos. No entanto, no meio de toda esta incerteza, há um barracão no jardim da casa nova e ele está proibido de entrar nesse barracão porque o barracão está prestes a cair. Ele está mesmo ruínas presas por, sabe-se lá, por um fio. E portanto, como qualquer criança iria fazer, se há um sítio proibido, o que é que a pessoa faz? Vai entrar, obviamente. A questão é que ele está à espera de muita coisa. O que ele não está à espera é de encontrar um ser neste barracão. Este ser é muito estranho, muito estranho. Já é estranho pela perspectiva de um adulto, imaginando pela perspectiva de uma criança de chegar ali e ver aquilo, parece alguém que está morto, simplesmente está encostado ali, parece que a expressão da cara também é estranha, tudo é estranho e a verdade é que ele fica assustado, mas ao mesmo tempo também lhe desperta um bocadinho a curiosidade. E ele vai-se a perceber que aquele ser, apesar de parecer morto, não está porque ele respira e percebe-se também que há ali várias coisas ao lado, que ele se tem estado a alimentar de insetos, ratos por aí fora e o Michael vai começar a comunicar com este ser, vai começar também a tomar conta dele. E portanto vai haver aqui uma relação que se vai desenvolver entre o Michael e este ser, este senhor ninguém, e também com a nova vizinha. E portanto temos duas crianças que vão ajudar um ser a sair daquela barraca antes que aquilo tudo caia. E a verdade é, a história é basicamente isto. Nós temos o Michael a passar pelas coisas más que estão a acontecer na vida dele, tudo o que é preocupações relativamente à mãe. Há aqui alguns episódios em que as coisas não correm muito bem, eles têm de chamar o médico. Portanto, nós vemos uma criança que no fundo não pode fazer absolutamente nada para mudar as coisas que estão à volta dele e que há apenas uma coisa que pode fazer, e essa coisa que pode fazer é ajudar o Senhor Ninguém, porque tudo o resto está fora das mãos dele. E portanto vai ser uma forma de se capacitar, vai ser uma forma de distrair, vai ser uma forma de o stress e toda a preocupação da vida dele ser depositada num sítio onde ele consegue controlar. E é basicamente isto. Portanto, no final nós vemos aqui uma transformação deste ser, nós vamos ver aqui a transformação também do Michael e da amizade dele com a vizinha do lado, que é uma pessoa muito peculiar. Aliás, tudo neste livro é muito peculiar e o livro é bonito. Eu só achei que a mensagem final é um bocado rebuscada e muito metafórica e acaba por ficar muito nas entrelinhas para um livro que é direcionado a um público juvenil. Portanto, eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer deste livro, se vou ficar com ele ou se vou vender,
porque ao mesmo tempo eu sinto que gostava de ler um bocadinho mais tarde, mais à frente, noutra altura qualquer, e ver se a minha percepção da história continua a ser a mesma. Portanto, ainda vamos ver o que é que eu vou fazer. Por enquanto ele vai ficar cá, depois logo se vê. E porque uma pessoa está num desafio de leitura e, portanto, quer ler o máximo de livros rápidos possível e com poucas páginas, mas que façam muitas páginas, o que é que a pessoa começa a ler a seguir? A Corrente, da Filipa Amorim, que é um livro pequenino, vocês sabem, é um livro pequenino. Ora, não sendo um livro pequenino, na realidade é um livro que se lê muito depressa. A Filipa tem aqui uma história muito interessante sobre um grupo de amigos e o facto de um deles ter desaparecido no final do tempo de secundário deles. Portanto, seria o último verão em que eles estariam juntos antes de cada um deles ir para uma universidade diferente, para um sítio diferente e, portanto, o facto de o Francisco ter desaparecido exatamente nessa altura também acabou por fazer com que eles perdessem a ligação, aquele cimento que ligava este grupo e, portanto, eles continuam a gostar todos muito uns dos outros. No entanto, são aquelas amizades que vêm do tempo de escola e que nós sabemos que muitas vezes acabamos por crescer e tomar caminhos em separado. E se calhar existe alguém no nosso grupo de amigos da altura do secundário ou até de trás, que acaba por manter esse grupo unido, mas se essa pessoa desaparecer, o que é que acontece? E portanto existe este mistério em torno do desaparecimento do Francisco e a verdade é que este livro começa exatamente quando alguém descobre o corpo do Francisco numa campa onde ele não deveria estar. Nunca ninguém o tinha encontrado e portanto o facto de estarem a abrir aquela campa e darem exatamente com aquele corpo foi sorte para alguns, azar para outros e portanto vai fazer com que estes amigos se voltem a reunir e acabem por tentar traçar todos os últimos tempos que estiveram juntos e o que é que poderá ter levado a que aquilo tivesse acontecido, porque agora que existe um corpo, a verdade é que toda a gente sabe que o Francisco morreu, mas não se sabe como nem porquê. Portanto, estes amigos vão voltar a juntar-se e nós vamos ver aqui esta história a ser-nos contada pela perspectiva das várias personagens. Vamos ver que todas elas têm segredos a esconder, todas elas têm dinâmicas diferentes entre si e têm muitas coisas que alguns sabem, outros não, algumas coisas que estiveram a manter para si. Todos eles sabem qual foi o último momento que passaram com o Francisco, mas na realidade nenhum deles sabia exatamente o que é que tinha acontecido com o Francisco. E portanto nós vamos ver aqui um grupo de amigos que vai estar a fazer uma viagem no presente e no passado que tinham em comum, vão estar a redescobrir as ligações que têm entre eles e mais do que um thriller, porque nós efetivamente temos aqui uma parte da investigação policial, nós temos a polícia a vir falar com os personagens, nós vamos ver os personagens também a fazerem um pouco de investigação própria, vamos ver a participação dos pais do Francisco, das coisas que eles guardaram e que eles vão estar a remexer para ver se conseguem encontrar alguma coisa que dê alguma pista do que é que aconteceu. E é um livro muito sobre ligações humanas, muito sobre o que nos liga aos nossos amigos, as coisas que nós fazemos no passado e que muitas vezes queremos deixar no passado e quando chegamos ao final do secundário ou quando fechamos uma determinada porta da nossa vida, que no caso destas personagens foi exatamente o final do secundário, mas para muita gente pode ser outra altura, às vezes nós queremos deixar uma pedra em cima da pessoa que nós fomos e criar toda uma nova vida para nós, não necessariamente uma personalidade, porque isso não é uma coisa que se muda assim, como eu já disse anteriormente, mas muitas vezes há determinadas coisas que nós fizemos e das quais não nos orgulhamos e queremos deixar para trás. Nós sabemos que elas existiram, nós sabemos que não as podemos apagar, mas isso faz parte do nosso crescimento e não necessariamente de quem nós somos agora. É um livro que joga muito aqui com as personagens, com o desenvolvimento delas, com quem eles eram, quem eles são, a forma como as pessoas os perspectivavam de fora e a maneira como eles perspectivavam o grupo de dentro. E, portanto, à medida que eles vão redescobrindo, vão também redescobrindo o Francisco, que todos eles guardavam na memória com muito carinho, mas talvez não fosse um carinho e uma amizade assim tão linear como às vezes nós queremos pensar que uma determinada coisa é, principalmente quando alguém desaparece, a tendência é apagarmos as coisas más e ficarmos só com as coisas boas e, portanto, eu gostei muito deste livro, estou muito a antecipar o próximo livro da Filipa, porque isto é o primeiro livro que ela publicou, não será o primeiro livro que ela escreveu. Quero ler tudo o que a Filipa for publicando, definitivamente, porque está muito bem escrito, as personagens estão muito bem construídas e eu gosto de calhamaços.
Portanto, Filipa, podes continuar a escrever livros urgentes que uma pessoa não se importa, está bem? Ora, depois dos primeiros 3 livros serem livros com temáticas algo pesadas, mesmo que não sejam exploradas de forma muito pesada, são tudo temáticas pesadas, a verdade é que eu precisava de um livro que fosse um bocadinho mais leve. E, portanto, fui buscar um livro que achei que tinha as características perfeitas para aquilo que eu precisava. Leve, rápido e divertido. E a verdade é que acertei, assim, perfeitamente no que escolhi. Portanto, O Feitiço do Amor, de Kate Robb, e se pudesses mudar tudo com um pequeno desejo? Olha, eu falei dele aqui há pouco tempo porque faz parte do Haul e, portanto, vocês já me ouviram a falar um bocadinho sobre ele. Neste livro nós temos a Gemma. A Gemma sempre imaginou como seria a vida dela com um namorado já de longa data, no entanto ele acabou com ela e ela está arrasada, destroçada, está mesmo num estado lastimável, claramente a precisar de ajuda, no entanto ajuda às vezes é um bocadinho difícil de pedir. No entanto, a tia dela acha que tem a solução para todos os males da existência, que é uma noite muito bem passada entre família e amigos. E aqui eu estou a dizer família e amigos, mas na realidade é só a Gemma, a irmã, a tia e o melhor amigo da Gemma. Portanto, as pessoas que lhe são mais importantes e aquelas que lhe vão conseguir pôr o espírito para cima. E a tia decide que no meio da sua loja esotérica alguém lhe entregou um livro muito engraçado que tinha feitiços e mal não faz, podemos fazer um feitiço para ela esquecer o antigo namorado e, portanto, o que é que pode acontecer de mal? Até porque os feitiços não existem, não é? Não funcionam, portanto não pode acontecer nada. E a verdade é que eles se juntam, bebem muitas margaritas e fazem o feitiço. E no dia a seguir a Gemma acorda numa cama que não é a dela. Só que na realidade a cama é a dela. Ela é que não conhece aquela cama, nem aquela casa. Na realidade não conhece nada do que está na vida dela, tirando então a irmã e a tia e o melhor amigo, exceto que o melhor amigo também não se lembra dela, porque para poder apagar o namorado dela da existência, ela teve de apagar o dia em que eles se conheceram. E o dia em que eles se conheceram foi exatamente o dia e a festa, o momento em que ela conheceu também o melhor amigo. E portanto a Gemma vai aqui passar por uma fase em que está a tentar adaptar-se a toda uma vida nova, com toda uma dinâmica nova e regras novas, uma vida em que ela tem um trabalho numa loja própria dela, que era o sonho dela, mas que ela tinha deixado para trás já há muito tempo, em troca de uma vida corporativa onde ganhava muito melhor do que se tivesse a sua própria loja e, portanto, ela está a tentar perceber tudo o que mudou enquanto está a tentar regressar ao tempo dela, ou à vida dela, ou ao mundo paralelo dela, porque nem ela sabe muito bem o que é que aconteceu. No entanto, esse feitiço tentativa de regresso vai ter de ser feito numa altura muito específica e ela vai ter de esperar. E à medida que espera, vai ter de continuar a vida dela naquele mundo, até porque quando a Gemma daquele mundo voltar, as coisas não podem estar em ruínas, não convém destruir tudo só para ela poder voltar ao mundo dela. E, portanto, a Gemma vai aqui ver-se numa situação em que vai ter de reconquistar a amizade do melhor amigo e vai ter de perceber toda a dinâmica nova de ter uma loja própria, vai perceber todas as implicações que apagar um único dia da nossa vida têm e um impacto no nosso presente e talvez no nosso futuro e, portanto, à medida que o tempo vai chegando de ela voltar à vida dela, ela vai começando a perceber que se calhar há certas coisas que ela não queria propriamente voltar a elas. Há coisas que ela prefere da maneira que estavam como ela conhecia, mas se calhar há algumas coisas que ela vai ter de mudar quando regressar. É um livro muito leve, muito divertido, muito fácil de ler, que vos vai deixar bem dispostos e que nos leva aqui a pensar então sobre as decisões que nós fazemos na nossa vida e que acabam por ter um impacto maior do que às vezes nos apercebemos, a menos que começamos a ver para trás e a ver, ok, isto vem daqui, que vem daqui, que vem daqui, que vem daqui e pode-se resumir a este ponto na minha história e é muito interessante ver então esta forma como o personagem lida com as situações e como vai perceber que se calhar há coisas que sempre estiveram à frente dela e que ela não viu e talvez esteja na altura de abrir os olhos na sua própria vida. Ora, o próximo livro é aqui, Nas Minhas Mãos, A Morte, da Anabela Lopes, um livro que eu estava muito curiosa porque já há algum tempo que ouço pessoas a falarem sobre o livro e sempre a dizerem muito bem e então uma pessoa desliga daquilo que estão efetivamente a dizer porque quer descobrir a história com o mínimo de spoilers possível. Eu vou tentar deixar isto também com o mínimo de spoilers possível
e focar mais naquilo que já está na sinopse, portanto, se alguém quiser ler, não ser apanhado aqui completamente desprevenido. Nós temos aqui o Tomás. O Tomás nasceu no meio da sujidade, porque a mãe estava grávida e a trabalhar quando ele nasceu e não teve sequer tempo de sair do trabalho que estava a fazer e, portanto, ele nasceu no meio da lama e dos dejetos dos animais. Nós vamos ver aqui o Tomás a crescer numa família em que o pai é abusivo e violento e a mãe acaba por ser alguém que se vai calando e vai engolindo as ofensas e todas as situações de violência, e o Tomás começa-se a rebelar um bocadinho contra essa situação. Portanto, ele acha que a mãe é demasiado passiva, ao mesmo tempo ele também não se consegue impor ao pai. Até que há um dia em que ele faz algo e ele tem certeza que foi a pessoa que matou o pai. E portanto ele vai acabar por descobrir aqui uma espécie de dom que faz com que, se ele quiser, ele pode matar alguém. E portanto, o que é que se faz com um dom destes? É um dom ou é uma sina? E portanto nós vamos ver o Tomás a tomar um pouco um papel de justiceiro. O problema é, eu não sei se vocês conhecem muitas histórias com justiceiros, mas há sempre um limiar muito ténue entre as coisas que se fazem pelo bem e quando a coisa começa a ser um bocado sou Deus e sou eu que comando isto e portanto eu tenho este poder para fazer, se não fizeres aquilo que eu quero, a coisa não vai correr bem para ti. E portanto é uma história em que não se aproveita uma única personagem. E eu estou a dizer isto não no sentido de as personagens estarem mal construídas, não é esse sentido, são todas horríveis, são todas psicopatas. Este livro está cheio de personagens em que não se safa uma pessoa boa no meio disto tudo. E portanto nós vamos ver o Tomás a passar pela vida e a tentar descortinar o dom dele e como é que o há de usar e as coisas que ele vai fazendo. Descobre também um novo amigo, mas que há alguma dificuldade em chamar amigo àquela pessoa, e eu compreendo perfeitamente porque, meu Deus. E no meio disto tudo nós temos um livro que é pequeno, é muito rápido de ler, é daqueles livros em que nós queremos saber sempre o que é que vem a seguir e o que é que está a acontecer e afinal o que é que está a acontecer. E a verdade é que o livro para mim poderia ter sido um 5 estrelas não fosse a última frase do livro, que me estragou tudo. E portanto, eu sei que é uma questão pessoal, a grande maioria das pessoas não se importa com isso, as implicações daquela frase para mim estragam uma história toda. E portanto, eu não diria a meio, mas um pouco mais à frente comecei a pensar numa possibilidade. Essa possibilidade é posta em cima da mesa e depois é retirada. Mas a forma como é retirada faz com que nada faça sentido. E tendo em conta que este livro está escrito de maneira a ser um stand-alone, chateia-me. Aborreceu-me um bocadinho aquele final. E houve pessoas que estavam comigo enquanto eu estava a acabar de ler este livro e viram que eu fiquei chateada. Portanto, é um livro que eu aconselho a ler, porque é um livro que sai muito daquilo que nós geralmente encontramos na grande maioria dos livros. Portanto, a Annabelle conseguiu criar uma história que é diferente daquilo que nós costumamos ler. E gosto da maneira como ela explora aqui as personagens e a forma como elas vão lidando com aquilo que vão fazendo e vão lidando também um pouco com as consequências de consciência daquilo que fazem, e ao mesmo tempo é um livro, lá está, que nos prende do início ao fim, e se não fosse aquela última frase este livro era só fantástico. E eu tenho certeza que daí desse lado alguém que já tenha lido talvez concorde comigo ou talvez não concorde comigo, mas lá está, fico curiosa para saber se aquela última frase já estava na versão original deste livro, porque este livro já esteve publicado, não sei se era uma autopublicação, se esteve por alguma editora que seria mais gráfica do que editora, mas eu sei que ele já esteve publicado antes e que quando a Annabella passou para a saída de emergência que houve aqui algumas alterações no texto, portanto eu estou curiosa para saber se esta última frase já estava lá, porque se estava,
devia ter sido tirada. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer. O próximo livro veio para me aconchegar o coração. Portanto, eu tenho aqui o Café das Lendas, de Travis Baldree, e neste livro nós vamos acompanhar a Viv. A Viv é um ogre que já passou por muitas batalhas sangrentas, está cansada, está farta daquela vida, ela quer algo diferente para ela. E quando ela vai a uma cidade feita por gnomos e descobre café, o cheiro, o sabor, ela começa a imaginar uma vida diferente para si própria. E portanto vai tentar encontrar um sítio onde estabelecer o café dela para poder abrir este espaço comercial que não é de todo algo que os seres do mundo em que ela vive estão habituados. E portanto a Viv vai passar por todo um processo para escolher o sítio correto. Tem de ser um sítio específico. E ela tem algo para ajudar nisso. Tem de remodelar todo o espaço, porque aquilo está em ruínas, e tem de encontrar todas as coisas que vão compor, todos os detalhes, todos os aparelhos que precisa e também a matéria-prima. Portanto, a Viv vai começar aqui a criar este sonho, a passá-lo do sonho para a realidade, e nós vamos ver este café ganhar forma. As pessoas que estão ali à volta a começar a ter alguma curiosidade, mas café é uma coisa que eles não sabem sequer o que é, portanto, como é que se pode ter curiosidade por algo assim, e a maneira como a Viv vai tentar dar a volta a isso. Ora, eu chego à conclusão que Cozy Fantasy não é bem a 100% algo que eu gosto muito de ler. Eu gostei de ler o livro, tem umas vibes muito quentinhas, muito confortantes, muito aconchegantes, mas ao mesmo tempo, fantasia, eu preciso de outro tipo de fantasia. Foi uma história que eu gostei de ler, é fofinho, e eu gostei da forma como ela se vai começando a relacionar aqui com os personagens. Adoro todas as descrições que o autor faz de comida, principalmente. Eu não bebo café, adoro tudo o que sabe a café, adoro o cheiro a café, simplesmente não bebo café, mas todas as descrições que se fazem de cheiros, de sensações, dos sabores, está muito bem passado, está muito giro. E portanto, apesar de não ser um livro que funcionou a 100% para mim, tem mais a ver com o facto de eu ser leitora de outro tipo de fantasia, e isto ser talvez um tipo de fantasia que funcione para pessoas que não gostem assim tanto de fantasia, tendo em conta que, tirando o facto de estarmos a falar de uma ogre, de uma sucubus, gnomos, elfos, por aí fora, poderiam ser pessoas completamente normais, e nós tínhamos aqui uma história de alguém simplesmente a tornar o seu sonho realidade e de abrir um café num sítio onde nunca ninguém ouviu falar sobre café. Essa parte se calhar seria a fantasia maior nesta história, mas eu gostei, simplesmente prefiro outro tipo de fantasias, mas é fofinho. E eu ainda vou pensar se quero continuar esta história, porque tem continuação e eu não tenho certeza se vai pegar exatamente nas mesmas personagens, se só se passa no mesmo espaço, mais ou menos cidade por aí fora, mas com outras personagens, portanto eu ainda vou ver. Mas é fofinho, é um livro muito giro. E vamos dar graça aos livros fofinhos que aparecem no meio destas pilhas, porque os próximos 2 livros também são bastante pesados e portanto claramente aquele livro foi uma pausa aqui no meio destes livros pesados do mês de outubro. Os próximos livros que eu vou falar foram lidos para o Clube de Leitura e na realidade nós escolhemos 2 livros bastante pesados para o mês de outubro. Portanto, o próximo livro foi o Caruncho, da Laila Martínez, e eu tenho a dizer que devo ser das poucas pessoas que não gostou deste livro. Eu compreendo que possa ser catártico para muitas pessoas ver este tipo de história passada para o papel. No Caruncho nós temos uma neta e uma avó viver na mesma casa, a casa em si é uma personagem, a casa está viva, por assim dizer, e além delas as duas, a verdade é que a casa também é habitada por vários fantasmas, coisas que vão aparecendo às vezes pelo canto do olho ou que podem estar debaixo da cama para vos agarrar, definitivamente armários que comem pessoas, e portanto, eu não sei, mas eu já disse isto várias vezes, tudo o que cai um bocado no realismo mágico eu tenho alguma dificuldade em gostar. Um pouco como eu estava a falar do Cozy Fantasy. Portanto, eu gosto de fantasia sim, mas fantasia. E quando a fantasia entra no mundo real, a coisa não funciona muito bem para mim. Mas mais do que isso, porque nós temos aqui então 2 mulheres que vivem no mesmo espaço, elas acabam por estar muito presas à casa e nós vamos percebendo como é que aquela casa foi construída, o porquê daqueles fantasmas estarem ali.
e vamos ver também que elas são muito postas de parte pela comunidade, mas ao mesmo tempo não deixam de ir ter com elas quando querem alguma coisa. E é um livro que para mim onde falha, e a falha não é da história, é para mim, eu não gosto, o livro pinga ódio. O livro é super pequenino, tenho a sensação que se eu lhe pegasse pingava ódio. E isso para mim, não, principalmente porque no final do livro acaba por haver uma vingança e aplicada à pessoa errada. E portanto no meio disto tudo eu estou-vos a dizer o que é que não gostei e não vos estou a dizer especificamente sobre o que é o livro. O livro, no fundo, é um grito contra o patriarcado, um grito contra hierarquias sociais, um grito contra o facto de os pobres serem cada vez mais pobres, os ricos serem cada vez mais ricos às custas dos pobres, e o facto de haver pessoas que servem como objetos em vez de serem tratadas como pessoas. E portanto nós temos personagens que abusam do poder que têm, abusam do facto de terem pessoas à sua disposição, ou elas colocam as pessoas à sua disposição, e nós temos a história a ser narrada pela neta e pela avó. Inicialmente estava-me a irritar muito a maneira como a neta estava a falar da avó, e depois entra numa fase em que eu já estava um bocadinho mais dentro da história e já não estava a fazer tanta confusão. Penso que a própria linguagem também fica um bocadinho diferente, mas depois voltou a descarrilar para mim. Como eu disse, é um livro que pinga ódio. Não é tanto a história, porque a história infelizmente é uma história que existe todos os dias à nossa volta, e se nós não vemos é porque estamos com os olhos muito fechados. Portanto, compreendo que seja catártico para a autora falar de algo deste género, compreendo que muita gente se sinta incomodada com muita coisa no mundo e que se queira juntar ao grito de ódio pelo patriarcado, pela hierarquia social. Portanto, compreendo tudo isso, simplesmente acho que há muitas formas de isso ser feito e eu não gostei desta. Portanto, é daqueles que definitivamente não funcionou para mim, não gosto e eu não vou aconselhar a ninguém. Portanto, se gostam desse tipo de histórias, provavelmente vai funcionar, para mim, não. E falando em coisas más que acontecem e que eu gosto da maneira como estão escritas, tenho Cai à Noite em Caracas, de Karina Sanz Borgo. Gostei muito de ler este livro, abriu muito os olhos relativamente a uma coisa que está a ser cada vez mais falada e cada vez eu estou a ter mais contacto com a realidade da Venezuela. A Venezuela está com um sistema político fascista, as coisas não estão bem de todo e o povo está a tentar revoltar-se e não está nada fácil, e eu estou a ser muito simpática com aquilo que estou a dizer. Portanto, neste livro nós temos a Adelaida. A Adelaida tem 38 anos, a mãe dela morre e ela acaba por ficar no espaço da casa que pertencia também à mãe, e nós estamos a ver aqui uma Venezuela que está a arder do lado de fora da janela, às vezes literalmente. E portanto nós estamos aqui a ver a forma como a política foi mudando ao longo dos anos, a forma como alguém entra num estado em que isto já é o normal e aquilo que faz cada vez que tem de sair de casa para tentar que quando chegar a casa, depois daquele bocadinho que saiu, que a casa não tenha sido ocupada por outras pessoas, porque se tiver sido não há grande coisa que possa fazer. Nada, na realidade. Portanto, nós vamos ver aqui um retrato da Venezuela e de como alguém pode tentar sobreviver da forma como as coisas estão. É um livro em que nós vamos ver que qualquer pessoa pode chegar aqui e fazer do espaço de outra pessoa o seu, e portanto não há propriedade. O que é propriedade? É de quem apanhar, e portanto é a lei do mais forte, é a lei do eu disse que não é teu, é meu, e é a lei do se tu não concordas comigo podes acabar na valeta morto. Sinceramente foi muito duro de ler. No entanto, a forma como a autora passa a história, ele é pequenino, ele é fácil de ler, é duro, e portanto é uma história que efetivamente acaba por estar de acordo com as coisas que tenho estado a ver ultimamente e acaba por nos deixar mais atentos ao mundo e acaba por nos abrir os olhos para algo que já está a acontecer há muito tempo e que sinceramente não foi assim há tanto tempo que eu comecei a ouvir falar sobre isto. Um livro que nos mostra que o mundo está longe de ser um lugar justo e que ainda há muito para fazer em relação aos direitos humanos, e que também nos abre muito os olhos para o facto de a extrema-direita estar a ganhar
poder e a ganhar tantos apoiantes e em tantos países diferentes. Não é uma questão dos Estados Unidos, não é uma questão de Venezuela, não é uma questão europeia, é uma questão de mundo. Nós estamos a cair num extremismo que põe muitas vidas em risco. Portanto, um livro muito interessante, que eu gostei muito de ler, definitivamente uma boa leitura e eu vou querer ler mais da autora. O próximo livro não é assim tão pesado, felizmente. Portanto, tenho aqui Pequenos Mundos, de Caleb Azumah Nelson, um livro de um autor que eu gostei imenso de ler. Eu gostei imenso do Mar Alto, gostei mesmo muito da história, da maneira como está escrita. É daqueles livros em que primeiro estranha-se e depois entranha-se, porque o livro está contado na segunda pessoa e, portanto, tu foste, tu fizeste, tu viste, tu sentiste. Este já não está com esse tipo de regra, portanto, para quem não gostou particularmente dessa característica do outro livro, pode vir para este sem qualquer tipo de medo ou receio, portanto, podem vir para este, ele está escrito com as regras normais. Não és tu, tu não foste, tu não fizeste. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos o Steven que vai começar a perspectivar aqui várias coisas da vida dele. Nós temos uma história que está muito enraizada na música e na dança, e a forma como a música e a dança nos permitem criar um espaço para sermos nós próprios por completo. Nós próprios com tudo o que é mais primordial, primitivo e ao mesmo tempo mais sincero e honesto sobre nós mesmos, de forma livre a sermos exatamente quem somos, sem qualquer dos problemas que existem lá fora no mundo. E portanto nós temos aqui uma história que nos vai ser contada em 3 verões diferentes, se não me engano, e nós vamos ver o Steven e a melhor amiga dele à medida que esses 3 verões vão passando. Portanto, nós vamos encontrando esta história, é sempre no verão, e é sempre em pontos em que algo está a mudar na vida destas personagens. No início nós vamos vendo todos os sonhos e anseios que estas personagens têm. É o ano em que vão deixar o secundário para trás e têm toda uma nova vida à frente e, portanto, têm sonhos, têm expectativas, têm desejos que querem ver concretizados. E depois nós vamos saltar para o verão seguinte e vamos ver que se calhar as coisas não correram exatamente como as personagens tinham antecipado. Não correram bem, especialmente no facto de ter havido um afastamento entre estas personagens, que se vão acabando por reencontrar nestes momentos então de verão e que acabam por perspectivar a vida que estiveram a levar nesses últimos meses. É uma história que vai falar muito sobre essas expectativas, não só as que nós temos, mas também que os nossos pais têm para nós, a forma como nós achamos que a nossa vida vai ser de uma determinada maneira e depois tiram-nos o tapete debaixo dos pés e temos de reformular tudo aquilo que tínhamos pensado. Às vezes ainda conseguimos manter esse desejo e esse sonho de que vamos conseguir encarrilar novamente e vamos conseguir encontrar aquele sonho que um dia já foi o nosso, mas às vezes percebemos que vamos mesmo ter de alterar toda a maneira como nós tínhamos pensado que ia ser o nosso futuro. E portanto, nós temos uma personagem que vai aqui debater muito sobre esta questão da música e da dança como liberdade, vai debater muito sobre questões familiares, a forma como nós nos relacionamos com os nossos pais, a forma como, se nós formos a primeira geração que nasce noutro país, a nossa família, a perspectiva, o sítio de onde veio, a relação que tem com o sítio e as pessoas que ficaram para trás e, portanto, as expectativas que também são colocadas relativamente a isso, e vemos muito estas questões raciais, de pertença, de imigração e de relações entre as várias personagens e a forma como cada um vai lidando com as expectativas que foram um bocadinho ao lado daquilo que tinham imaginado. E acima de tudo, a dança e a música então como forma de liberdade, como forma de serem exatamente quem são durante um pequeno momento. Pequenos Mundos faz referência ao facto de todos nós somos um pequeno mundo encapsulado em nós próprios, com as nossas experiências, os nossos sonhos, os nossos anseios, tudo nós somos um pequeno mundo. No entanto, pode haver pequenos mundos que abrangem mais do que uma pessoa e é isso que esta história acaba por explorar, estes pequenos mundos que são, às vezes são uma pessoa, outras vezes duas, outras vezes é uma família, às vezes é uma comunidade, outras vezes é uma igreja cheia de gente a cantar e a dançar. E portanto, um livro muito interessante. Gostei mais do Mar Alto, mas porque este livro acaba por ter aqui 2 ou 3 ideias que o autor vai repetindo ao longo da história. E não é que a repetição seja feita assim tantas vezes quanto isso, mas
não achei que fosse necessário. De qualquer maneira, um livro que eu achei muito interessante e definitivamente um autor que eu vou continuar a acompanhar porque eu estou a gostar muito de descobrir a escrita dele, portanto definitivamente daqueles que eu vou querer continuar a ler o que ele publicar. E chegamos ao último livro e felizmente para vocês é um livro do qual eu não vou estar a falar muito tempo e isso é tempo quase nenhum. Porquê? Porque é o 5º volume da série Monster. E eu não vou dizer grande coisa para além daquilo que eu já disse. Nós temos aqui o Dr. Tenma, ele era um cirurgião brilhante, principalmente para a idade, e acabou por salvar alguém que mais tarde ele acabou por perceber que talvez ele não devesse ter salvo. É alguém que deixa um rastro de destruição por onde passa, várias pessoas mortas, e portanto o Dr. Tenma faz do objetivo de vida dele acertar os pratos da balança que ele próprio desequilibrou. E a verdade é que o médico tem de salvar as pessoas que lhe aparecem na maca. No entanto, a verdade é que ele deixou de operar outra pessoa para poder operar aquele rapazinho, porque era uma criança e ele estava muito longe de perceber as implicações que teria ao salvar aquela criança. É uma história extremamente inteligente na maneira como está a ser contada, é uma história que nos deixa de coração apertado pelas personagens que estão a fazer algo que não é bom, portanto ele está a tentar encontrar alguém para poder pôr um fim neste rastro de destruição e ele acredita que tem mesmo de acabar com a vida que ele salvou para poder salvar a vida de várias pessoas. Não é a única pessoa a achar isso e nós temos aqui várias personagens, algumas a tentar apanhar o Dr. Tenma que eles acham que será a pessoa por trás dessas mortes, alguns a tentar descobrir várias coisas do passado e neste livro nós somos apresentados ao Grimmer, que é um jornalista freelancer e que poderá ter alguma ligação com toda esta história que nos está a ser contada. E o Grimmer é uma personagem que vai ser mais explorada no livro seguinte e que eu acho extremamente interessante. As personagens são todas muito boas. Este mangá, assim, para o caso de não terem percebido, isto é um mangá, para o caso de não terem visto nos últimos meses, é um livro extremamente inteligente. A forma como está a ser contada, a forma como a personagem está construída, a forma como estas personagens vão sendo jogadas pelo Yoan como se estivessem num tabuleiro de xadrez. E portanto ele faz destas personagens peões para conseguir chegar àquilo que ele quer e ele tem uma visão muito peculiar do mundo ideal. Na realidade, o mundo ideal possivelmente será aquele mundo onde não existem pessoas de todo. Provavelmente alguém aí concorda com o Yoan. Portanto, este foi o último livro do mês e foi assim que eu finalizei outubro. Ora, estas foram as leituras do mês de outubro. Faltam aqui então 2 livros. Falta o Por Fim em Silêncio do Bruno Leão e falta o Caruncho da Laila Martínez. Portanto, um mês em que eu ainda consegui ler 10 livros. Está aqui muita coisa muito boa. Portanto, espero que tenham aguentado ver este vídeo do início ao fim, mesmo que tenham visto em 2 partes. Bem-vindos de volta, se tiveram de fazer isso. Lamento pelo vídeo grande, mas a verdade é que eu não podia deixar de partilhar estes livros convosco e, portanto, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se houve algum que tenha entrado para a vossa lista de potenciais leituras, se algum dos que não funcionou assim tão bem para mim tem potencial para funcionar convosco, ou se funcionou convosco, porque eu sei que tanto um como o outro que não funcionaram para mim, há muita gente que adora, e os livros não podem funcionar todos da mesma maneira para toda a gente. Portanto, ainda bem que somos todos leitores diferentes e ainda bem, maioritariamente, que existem livros para todos os leitores, que é para todos conseguirem ter algo que gostem de ler. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!